Olá, olá meus irmãos, muita luz, muita paz para todos vocês, queridos amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema bastante intrigante, digamos assim. Nós vamos falar da indiferença. Indiferença. Então vamos ver aqui. Martin Luther King, ele deixou escrito o seguinte: o que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio das pessoas de bem. Para a gente avaliar, analisar, né, essas palavras. Bem, o que é a indiferença? Seria um desvio de comportamento, um costume, uma forma de sobrevivência, um mecanismo de defesa, de resistência, ou consequência do egoísmo e do medo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Analisemos com cuidado. Muitos poderão dizer que não acreditam nos espíritos e simplesmente ignorar seus conselhos contidos no Pentateuco, né? Mas uma coisa é certa, trata-se de uma verdade. Quando vemos nas mídias, de maneira escancarada, a mentira, a corrupção, a hipocrisia, temos de dar razão aos sábios do espaço que nos observam atentos. Indiferença. Nossa época é notável pelas conquistas intelectuais, a tecnologia avançada nos possibilitando maior estreitamento, né? Maiores possibilidades de convivência, mas lamentavelmente marcadas pela indiferença moral. Indiferença, gente, é uma doença que mata. Que mata. A indiferença tem um poder devastador. Ela é companheira doentia do dominador e do opressor. Aqueles que preferem optar pela desigualdade, demonstrando com isso um poder efêmero. E nesses últimos tempos, as pessoas puderam perceber que aqueles que estão ainda na condição da indiferença, né,
são seres que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso apreço e merecem a nossa compaixão e misericórdia. A indiferença também, meus irmãos, gera violência, o ódio, a morte, a falta de atenção, a falta do cuidado, do acolhimento, da valorização do indivíduo, né? Esta poderosa doença, chamada indiferença, está presente em toda a história dos seres humanos. Ela é milenar. Sempre houve a indiferença por parte de todos os órgãos e desejamos que melhore, que as pessoas possam olhar mais pelas outras, perceber que elas são nossos irmãos, que aquela condição que naquele momento aquele indivíduo está passando, fruto de um descaso social, é temporário, pode ser temporário. Em muitas ocasiões, é uma questão de oportunidade. Ela leva, a indiferença, leva o indivíduo a ser negligente, impedindo assim na vida os sentimentos mais nobres da solidariedade, ajuda e ampara o outro e cura, muitas vezes, de suas próprias mazelas. O cuidado e a atenção cura, eleva o indivíduo, mostra que ele é importante na sociedade. Pessoas que estão no poder se chafurdam na corrupção e zombam do povo diante das câmeras, numa demonstração vergonhosa de indiferença. Não é isso que nós queremos para a geração futura. Nós queremos respeito, nós queremos atenção, nós queremos a valorização do indivíduo. Será que essa doença é do século passado? Quando começou? Façamos uma retrospectiva nos livros, olhando os livros, buscando informações na internet, que agora é um veículo que permite a busca. A indiferença pelas pessoas é uma doença do século? Não, eu acho que não, né? Mas é bom ver, né, para a gente se situar. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobre o peito amar os que vos inspiram de indiferença, ódio ou desprezo.
Pais observam passivos o mau caráter dos filhos e tiranos, suas atitudes e comportamentos. Não é uma regra geral, né? Muitas das vezes, o excesso de zelo, o excesso de cuidados, pode levar pais a não darem tanta atenção. Os deslizes desde cedo para melhorar o indivíduo, cortar as arestas, né? Porque é de grande responsabilidade dos educadores, pais, conduzirem os seus filhos, os seus tutelados, para que se tornem no futuro cidadãos de bem. Indiferentes repetem o chavão. Coisas de crianças. Esquecendo-se, no caso dos espíritas, que naquele corpo físico mora um espírito milenar, um espírito com vasta experiência, trazendo consigo seus vícios do passado. Então, por que se manter indiferente? É hora de chamar e aproveitar a oportunidade para esclarecer, para ajudar aquele indivíduo que naquele momento está sob a sua responsabilidade, não voltar a cair no despenhadeiro. Consequentemente, né, levadas pela indiferença, por medo, por receio e por uma série de outras coisas que no futuro que esses responsáveis vão perceber e dizer assim, puxa, eu deveria ter tido uma outra atitude. O deixou passar. Muitos dizem assim, quando crescerem, aprendem, mudam. Será mesmo? Não mudam, podem mudar. Mas a que preço? Eu lhes pergunto, a que preço? Hoje, sei que não é a distância que separa as pessoas, mas sim a frieza, a falta de diálogo, a falta de atenção, a indiferença. O tanto faz, isso sim, forma abismos entre as pessoas. Tanto faz. É uma forma de afirmar a sua indiferença diante de atitudes dos filhos ou de outras pessoas sobre a sua responsabilidade. Estamos falando da família, né, no trato familiar, mas tem a indiferença por todas as criaturas, que muitas das vezes se veem por força das circunstâncias na sarjeta e são invisíveis. São invisíveis. Passamos por eles como se não existissem. Porque a nossa ignorância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade impede que olhemos aquele que está passando pela dificuldade como criaturas, filhos de Deus, nossos irmãos, e agimos com indiferença.
Eis aí a vossa indiferença. É um quadro que eu tenho no meu slide aqui, mostrando o quanto é devastador a fome em muitos países, né? E que é diferente no mundo. O mundo não se atém a olhar a fome. Não é, como eu estou dizendo nesse vídeo, não é uma regra geral, não é? Porquanto poderiam estar evitando que muitas crianças morressem de fome. Eu sei que tem muitas ONGs, tem muita gente boa lutando. Eu sei, a gente percebe, principalmente depois da pandemia, ou durante e depois da pandemia. Tem muita gente boa, muita gente de coração nobre, fazendo bem. Eu sei disso e reconheço o grande esforço de muita gente, mas ainda é pouco. É preciso se fazer mais. É preciso se arregaçar a manga e trabalhar mais com mais seriedade. Ajudar aqueles que realmente estão tendo olhos de ver, de ouvidos de ouvir, né? Dizem que um pão e um pedaço é um pão e meio, né? Minha gente, são tempos de grande indiferença moral. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Povos inteiros são massacrados, subjugados, exterminados por nada. E essa última guerra, né, que está sendo devastadora, e outras guerras de países menores, de tribos, entre tribos, que o mundo não tem conhecimento. Apenas para que o mundo veja quem tem mais poder, então se massacra, né? Destroem, ostentam armas poderosas, sem uma menor, sem um menor, sem a menor consciência, sem um menor, sem respeito à criatura humana. Porque naquele momento vale mais quem tem a arma mais poderosa, materialmente, mas na minha ignorância eu acho que a arma mais poderosa é a fala, é o poder de falar, é o poder de convencer. A maior arma é o poder de convencimento. Meus amigos, a caridade é um exercício espiritual. E quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, disse Chico Xavier. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e que possamos tirar o véu dos nossos olhos e possamos ver o nosso irmão com mais amor. Fazer o que estiver ao nosso alcance, mas não cruzar os braços,
olhar o nosso irmão com mais atenção, com mais carinho. Nós estamos vivendo um momento de transformação. Um momento em que a presença do outro é tão importante para o nosso crescimento espiritual que não podemos nem imaginar. Porque, como disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, o nosso vídeo hoje é um vídeo curtinho, mas que cada um pode fazer a sua autoanálise. Em que ponto da minha caminhada eu estou sendo indiferente? Hoje na minha caminhada, no meu percurso da minha casa para o trabalho, foi o que eu vi que me chamou mais atenção. E qual foi a minha atitude? Eu me coloquei, me escondi na minha indiferença, né? Ou me predispus a dar a mão, pelo menos me aproximar para ouvir. Há tantas lágrimas para secar, há tanta fome para matar, há tantos corpos para cobrir, há tantas doenças para curar, há tanto amor para dar, há tantas pessoas para receber. E o que é que nós estamos fazendo? Quando nós elevamos nosso pensamento a Deus e fazemos a prece de São Francisco de Assis, ou quando nos colocamos em nossa casa, em nosso lar, para assistir a história de Francisco de Assis, ou de tantos outros exemplos, fazei de mim, Senhor, instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde haja ofensas, que eu leve o perdão. E onde haja discórdia, que eu leve a união. Ó Divino Mestre, que eu não procure tanto ser consolado, quanto consolar. Ser compreendido, quanto compreender. E ser amado, quanto amar. Pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Se analisarmos a prece de São Francisco de Assis, vamos perceber que há muito tempo que existe a indiferença. E essa prece diz tudo. Então, meus amigos, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, se não pudermos ser um rio caudaloso, que possamos ser um pequeno riacho. Se não pudermos ser um rico palácio, que possamos ser um humilde choupana. Se não pudermos ser uma maravilhosa rosa, que possamos ser uma singela violeta. Ó meu Senhor, se não pudermos ser uma grande luz, que possamos ser um pequeno reflexo. E se não pudermos ser na vida do outro uma longa estrada,
façamos um esforço para ser um estreito caminho. Por certo, cada esforço que fizermos vai repercutir lá adiante. Será o nosso advogado lá adiante, defendendo as nossas causas. Já disse Chico Xavier, tudo que fizermos pelo outro será o nosso advogado lá no futuro. Porque tudo está escrito. Tudo fica escrito. E não será cobrado de nenhum de nós os títulos, os cofres cheios. Será cobrado de nós aquilo que pudermos fazer pelo outro. Mesmo que seja uma palavra amiga, uma consolação, um acolhimento, uma frase tipo, pode contar comigo. Tipo, estou aqui. Por certo, estaremos fazendo alguma coisa por alguém. São nos pequenos frascos que se encontram as melhores essências. E todo edifício começa com a primeira pedra, né? Que possamos dar o melhor que tiver ao nosso alcance, para que o outro possa ser feliz, ou as suas dores serem amenizadas. E ele poder olhar para o céu e dizer, obrigado, Senhor, grata, Senhor, pelo amigo, pela amiga, pelo companheiro, pela companheira, pelo colega de trabalho que colocaste no meu caminho. Que muitas das vezes, meus irmãos, aquele que está lá na sarjeta, ele não quer ele não quer o prato de comida, ele quer ser ouvido. Quando íamos distribuir sopa, já tive a oportunidade de ver pessoas recusarem o prato de sopa e pedirem para ser ouvido. Então, meus amigos queridos que estão me ouvindo, que possamos agir como verdadeiros cristãos, espíritas cristãos, amigos cristãos, trilhar o caminho que Jesus tem nos apontado diariamente. Nós que muitas das vezes não enxergamos, porque a nossa ignorância ainda é muito grande. A ignorância que eu falo de compreender, na questão de compreender o que Jesus deixou para nós, o que Jesus passou para nós. Que nosso Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, ilumine a consciência de todos nós. Nós precisamos ainda melhorar muito para servir melhor. Caminhar, ainda que seja de passos trôpegos, mas com confiança e fé. Tudo passa. Mas o amor de Jesus
permanecerá em nós, conosco, para todo e sempre. Luz e paz para todos. Fiquem com Deus.